no vasto e silencioso abismo do espaço, onde as estrelas eram meros pontos de luz distantes e as galáxias redemoinhos de mistério. A nave de exploração de longo alcance Erebo deslizava como um fantasma. Sua missão: desvendar os segredos de um setor inexplorado da Via Láctea, um canto esquecido pelo tempo e pela civilização. A bordo, uma tripulação de elite, cada membro um especialista em seu campo, unida pela curiosidade insaciável e pela promessa de descobertas que poderiam redefinir a compreensão humana do universo. A comandante Eva Rostova, com cicatrizes visíveis e invisíveis de missões passadas, observava o vazio cósmico da ponte de comando. Seus olhos, acostumados à escuridão e à vastidão, buscavam algo mais, algo que a ciência ainda não havia catalogado. Uma missão anterior, um erro de cálculo, uma perda irreparável pesava em sua alma, tornando-a cautelosa, mas não menos determinada. Foi o Dr. Aris Thorne, o xenobiólogo da equipe, quem primeiro detectou a anomalia, um sinal fraco, mas persistente, emanando de um planeta desolado, sem nome, perdido entre um aglomerado de asteroides. Comandante, temos algo aqui. Não se encaixa em nenhum padrão conhecido. Sua voz ressoou com uma excitação contida, a paixão pela descoberta superando qualquer cautela. O planeta, uma esfera cinzenta e sem vida aparente, orbitava uma estrela anã vermelha moribunda. Sua atmosfera rarefeita e suas formações rochosas incomuns sugeriam uma história geológica violenta, mas nada que justificasse o sinal. A curiosidade de Thorne era contagiante, e Rostova, apesar de sua apreensão, autorizou a descida. Equipe de exploração, prepare-se. Jax e Kael, vocês vêm comigo. Thorne, você lidera a análise inicial. A cápsula de desembarque cortou a atmosfera rarefeita, pousando suavemente em uma planície rochosa. O silêncio na superfície era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo zumbido dos sistemas de suporte de vida dos trajes espaciais. A paisagem era de uma beleza austera e desoladora, com picos irregulares que se estendiam até um céu de um roxo profundo. Foi Kael, a engenheira, quem apontou primeiro. Comandante, ali! Aquilo não é natural. No horizonte, uma estrutura monolítica se erguia, um obelisco negro e liso que parecia absorver a pouca luz ambiente. Não havia marcas de ferramentas nem emendas, apenas uma superfície perfeitamente polida que desafiava qualquer explicação geológica. Era alienígena, em sua forma mais pura e enigmática. Dr. Thorne estava em êxtase. Seus sensores de mão vibravam com leituras que ele nunca havia visto antes. É impossível. A composição material não corresponde a nada em nossos bancos de dados. E a energia está pulsando. À medida que se aproximavam, uma estranha ressonância começou a vibrar no ar, uma frequência baixa que parecia penetrar nos ossos. Jax, o oficial de segurança, apertou o punho seu rifle de plasma. Não gosto disso, comandante. Meus sistemas estão detectando interferência. Rossal sentiu um arrepio na espinha, uma premonição sombria. Mas a curiosidade, a mesma que impulsionava a humanidade para as estrelas, era uma força poderosa demais para ser ignorada. Eles montaram um perímetro e Thorne, com a ajuda de Kael, começou a instalar equipamentos de análise mais sofisticados ao redor do monólito. O artefato parecia inerte, mas a cada minuto que passava, a sensação de que estavam sendo observados, avaliados, crescia. A Erebo, lá em cima, parecia agora um ponto de segurança distante, quase inalcançável. As horas se arrastaram, e a equipe de Thorne trabalhou incansavelmente. O monólito, antes inerte, começou a emitir um brilho sutil, uma luz pulsante que parecia dançar em frequências invisíveis ao olho humano, mas que ressoava profundamente na mente. O Dr. Thorne, absorto em suas leituras, foi o primeiro a sentir os efeitos. Pequenas distorções visuais, sussurros inaudíveis nas bordas de sua audição. Ele os descartou como fadiga, mas a intensidade aumentava. Kael, mais pragmática, notou falhas nos sistemas de comunicação e nos scanners. Comandante, a interferência está piorando. Não consigo manter uma conexão estável com a Erebo. Jax, por sua vez, começou a relatar uma sensação de desconforto crescente. Uma paranoia sutil que o fazia verificar constantemente seus arredores, a mão sempre pronta para sacar sua arma. Na Erebo, a tripulação de apoio também começou a experimentar fenômenos estranhos. Pesadelos vívidos, memórias distorcidas e uma crescente irritabilidade entre os membros. A comandante Rostova,
ainda na superfície, sentiu a pressão. O artefato não era apenas um objeto de estudo. Era uma entidade que parecia interagir com a mente, com a própria realidade. Thorne, quais são suas conclusões? Ela perguntou, sua voz tensa. Comandante, é uma forma de energia psíquica, talvez? Ou algo que manipula a percepção. As leituras são inconsistentes, mas indicam uma ressonância neural. Está afetando nossos cérebros. A revelação trouxe um novo nível de urgência. O que parecia ser uma descoberta científica transformava-se rapidamente em uma ameaça existencial. O brilho do monólito intensificou-se, e as alucinações se tornaram mais vívidas, mais pessoais. Thorne viu sua falecida esposa. Jax, seus companheiros caídos em combate. Kael, equações complexas que se desfaziam em símbolos incompreensíveis. Rostova, por sua vez, revia o rosto de sua tripulação perdida, as acusações silenciosas ecoando em sua mente. O caos começou a se instalar. Jax, em um acesso de paranoia, apontou sua arma para Thorne, acusando-o de ter ativado o artefato intencionalmente. Você sabia o que era isso, doutor? Você nos trouxe para cá para isso! Seus olhos estavam injetados de sangue, a realidade distorcida pela influência do monólito. Rostova interveio, sua voz firme, mas com um tremor quase imperceptível. Jax, abaixa a arma. Não é ele, é o artefato. A luta interna era visível em cada um deles. Kael, apesar de sua mente lógica, sentia-se cada vez mais desorientada, seus cálculos se transformando em hieróglifos sem sentido. Ela tentava desesperadamente encontrar uma frequência, um pulso eletromagnético que pudesse neutralizar a influência do artefato, mas cada tentativa parecia apenas intensificar a ressonância. Thorne, recuperando-se do choque, percebeu a verdadeira natureza da ameaça. Não é apenas uma ilusão, comandante. Ele está se alimentando de nossos medos, de nossas culpas. Está nos dividindo. A cada momento, as alucinações se tornavam mais reais, as vozes mais convincentes. A equipe estava à beira do colapso. Rostova sabia que não havia tempo para análises mais profundas. A prioridade era a sobrevivência. Kael, precisamos de um plano de evacuação. Jax, prepare a cápsula. Thorne, você vem conosco. Mas o artefato tinha outros planos. O brilho do monólito atingiu um pico e uma onda de energia psíquica varreu a superfície do planeta. A cápsula de desembarque, antes um refúgio seguro, agora parecia um caixão de metal. Os sistemas falhavam, as luzes piscavam e a gravidade artificial oscilava, jogando a tripulação de um lado para o outro. A voz do artefato, antes um sussurro, agora era um coro de milhões de mentes, ecoando em suas cabeças, prometendo poder, conhecimento, mas também a aniquilação. Rostova, com a mente turva pelas visões de seu passado, forçou-se a focar. A voz do artefato tentava seduzi-la, prometendo reescrever a história, apagar seus erros. Mas ela se agarrou à realidade, à sua equipe. Kael, alguma forma de blindar a cápsula? Kael, lutando contra a própria mente que lhe mostrava infinitas falhas em seus projetos, conseguiu balbuciar. Um pulso eletromagnético reverso pode sobrecarregar o campo, mas é arriscado. Thorne, apesar de sua mente ser bombardeada com visões de conhecimento cósmico ilimitado, percebeu a intenção do artefato. Ele não quer nos destruir, comandante. Ele quer nos assimilar, quer que nos tornemos parte dele. Jax, ainda em pânico, mas com um lampejo de lucidez, viu a oportunidade. Se é um pulso, podemos usar a energia da cápsula, uma sobrecarga controlada. A comandante Rostova tomou uma decisão rápida. Kael, prepare o pulso. Jax, me ajude a estabilizar a cápsula. Thorne, nos guie para fora daqui assim que tivermos uma janela. A tensão era palpável. O monólito pulsava com uma intensidade assustadora e a própria realidade parecia se curvar à sua vontade. A cápsula de desembarque tremia violentamente, seus sistemas falhando um a um. Kael, com as mãos trêmulas, digitava comandos freneticamente, tentando sincronizar o pulso com a energia instável da cápsula.
Jax, com uma força de vontade surpreendente, lutava contra as alucinações, mantendo a porta da cápsula fechada contra uma força invisível que tentava abri-la. Thorne, usando seus conhecimentos de xenobiologia e as estranhas leituras do artefato, tentava prever o próximo movimento da entidade, buscando o momento exato para a fuga. O tempo estava se esgotando. A Erebo, lá em cima, estava à beira de perder completamente o contato. A escolha era clara: lutar ou ser consumido. Com um grito de esforço, Kael ativou o pulso. Uma onda de energia azul esbranquiçada irrompeu da cápsula, colidindo com a aura negra do monólito. Por um instante, o planeta inteiro pareceu congelar. O brilho do artefato vacilou, e a cacofonia de vozes na mente da tripulação diminuiu para um sussurro distante. Era a chance deles. "Agora!" gritou Rostova, e Jax, com um último empurrão, selou a porta da cápsula. Thorne, com os olhos fixos nos monitores, acionou os propulsores de emergência. A cápsula tremeu, lutando contra a gravidade do planeta e a influência residual do artefato, que parecia tentar puxá-los de volta para o abismo. Eles escaparam. A Erebo, um farol de segurança no espaço, os recebeu de volta. Mas a vitória era amarga. A tripulação estava exausta, marcada não por ferimentos físicos, mas por cicatrizes mentais profundas. O monólito, embora distante, havia deixado sua marca. Thorne, agora mais contido, mas com um brilho de sabedoria nos olhos, começou a catalogar os dados, tentando entender o que haviam encontrado. Kael, com sua engenhosidade renovada, buscou maneiras de blindar a nave contra futuras influências psíquicas. Jax, mais silencioso, mas com uma nova compreensão da complexidade do universo, reforçou a segurança, sabendo que algumas ameaças não podiam ser vistas ou tocadas. E Rostova, a comandante, olhava para o vazio, sabendo que o universo era muito maior e mais misterioso do que jamais imaginara. O artefato permanecia lá, um enigma pulsante nas profundezas do espaço, um lembrete de que a humanidade, em sua busca por conhecimento, estava apenas arranhando a superfície de uma realidade muito mais vasta e aterrorizante. A sombra do Erebo havia passado, mas a lembrança do que encontraram e do que quase se tornaram os acompanharia para sempre. A jornada continuava, mas nunca mais seria a mesma.